Antes de nós começarmos a mensagem, eu gostava de fazer mais uma oração, está bem? Podem ficar como estão, eu vou-me ajoelhar. Senhor nosso Deus, neste momento queremos ouvir a Tua voz e queremos, Senhor, que Tu nos fales aos corações. Senhor, que Tu me abençoes, que me dês o Teu Espírito e que, acima de tudo, o Espírito Santo possa ser um tradutor para aqueles que ouvem e que eu possa tocar, Senhor, no seu coração para que corresponda, Senhor, às suas necessidades espirituais. Confiamos, Senhor, que se Tu prometeste, Tu nos dás. E é com essa confiança que pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que estou surpreendido porque eu fui ouvindo, não é, os momentos que iam acontecendo, os momentos prévios, e parecia que tudo se encaixava mais ou menos no tema da mensagem que eu vou trazer hoje. Lá atrás perguntaram-me qual é que é o título da mensagem. Eu não tenho título, porque eu não tinha estruturado assim a pregação. Foi estranho, porque esta semana eu tentei preparar, mas não consegui estruturar de uma maneira como costumo fazer sempre. Mas quando eles me perguntaram o título, eu pensei um bocadinho e disse assim: não pelos nossos méritos. E é basicamente isso que eu quero falar hoje convosco. Não sei se podem pôr o PowerPoint. Já começamos a abrir com um texto, mas eu gostava de ler só para nós podermos introduzir. Diz assim: a religião da Bíblia não é composta de sistemas teológicos, credos, teorias e tradições, pois então deixaria de ser um mistério. O mundano a compreenderia através das suas próprias habilidades naturais. No entanto, a religião da Bíblia possui energia prática e redentora. Elementos procedentes inteiramente, totalmente de Deus. Uma experiência pessoal do poder divino, transformando todo o homem. Se vocês quiserem mexer, ok, põe o PowerPoint. Irmãos, religião não é teoria. E eu acredito que isso não é apenas um problema que eu já passei, mas todos nós acabamos por passar. Muitas vezes eu ficava-me pela teoria, compreender as coisas, compreender as doutrinas e tudo mais, profecias. E eu estava assim, neste verão, a fazer isso, a estudar até mais as profecias. Só que eu tinha de preparar a pregação. E então eu dediquei-me a estudar mais acerca de Jesus e da salvação. Irmãos, eu posso dizer-vos que quando eu comecei a estudar Jesus e a salvação, aquela mornidão que eu estava, parecia que só estudava, mas não me tocava por dentro, parecia que estava morto espiritualmente. Quando eu comecei a estudar este tema, avivou-se. Apareceu outro Miguel. Isto é o poder transformador de Deus. Nós precisamos e necessitamos de contemplar mais o tema da salvação. Pode parecer clichê, mas não. Nós precisamos. Aliás, vejam só. Eu posso dizer que sou um bom músico, não é? Mas se eu só estudo as pautas e a teoria musical, isso não faz de mim um músico. Eu preciso da parte prática. Preciso de aplicar. Eu posso dizer que sou um bom cozinheiro, mas se eu ler apenas o livro de receitas, não faz de mim um cozinheiro. Certo? Podemos dizer que somos cristãos, mas se não houver nada prático de mudança na nossa vida, não somos cristãos verdadeiros. Aliás, eu gostava que nós pudéssemos muito hoje abrir a Bíblia. Eu pedia que nós abríssemos em Apocalipse 3. Porquê? Porque Apocalipse 3 vai ser um diagnóstico que Jesus faz de nós mesmos, para o nosso tempo presente. Não é ultrapassado, ok? As palavras de Jesus são sempre atuais, mas esta é mesmo atual, porque se refere à Igreja no nosso tempo presente. Apocalipse 3. Vamos ler os versos a partir do 14. Diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia
escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Vejam só, testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o que Jesus vai testemunhar agora para nós é fiel e verdadeiro. Podemos passar já para o versículo 15 que diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, ou seja, és morno. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes tu que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Versículo 18, Jesus vai nos aconselhar: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até eu, e com ele cearei e ele comigo. Podemos ficar por aqui. Vejam só. Jesus, ele está a fazer-nos um diagnóstico. E normalmente, quando nós vamos ao médico, nós esperamos que ele nos dê o diagnóstico. E confiamos. Na maioria das vezes, não é? Mas isto é a testemunha fiel que fala e verdadeira. O que Jesus está a dizer é que nós somos mornos, precisamos dele, das suas graças. E ele convida-nos a abrir a porta. Deixem-me fazer uma pergunta. Se Jesus está a bater à porta e quer entrar, ele está onde? Está do lado de dentro ou de fora? Fora. Mas nós... Quero fazer esta pergunta. Nós, aqui a maioria, pelo menos, somos todos adventistas, certo? Certo? Somos. Somos todos cristãos, senão nós não estaríamos aqui. Mas não se esqueçam, o testemunho de Jesus aqui não é para não crentes, é para crentes. Mas ele está a dizer: eu estou fora do vosso coração. Como é que isso pode ser? Vejam só, isto não é algo que não é verdade, porque vejam só, vamos a Mateus 7. Peço que possam acompanhar Mateus 7. A partir do verso 21. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vejam que quem está a falar aqui são pessoas que parece que têm grandes consecuções espirituais. Expulsam demónios, fazem grandes maravilhas e são crentes em Jesus. Mas no verso 23, Jesus diz: e então lhes direi abertamente: nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No verso 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica... Ok, isso é outra parábola, mas o princípio é esse. Nós temos de fazer a vontade de Deus. Por isso é que eu vos disse, irmãos, religião não é apenas teoria, mas prática. Existem dois tipos de adoradores, ok? Representados em Abel e Caim. Notem uma coisa, irmãos. O que é que Abel ofereceu como oferta a Deus? Ambos foram adorar, certo? Ambos foram adorar. Eram adoradores do Deus verdadeiro. O que é que Abel foi oferecer? Quem sabe? O que é que Abel ofereceu? Um cordeiro, exatamente. E o que é que Caim ofereceu? Os seus frutos, os frutos que ele tinha plantado. É interessante notarmos que Ellen White diz que a oferta de Caim era aceitável a Deus. Não havia problema em dar frutos. Os frutos, ok?
O problema não eram os frutos em si. Foi porque Caim esqueceu-se de uma coisa na sua oferta, a qual Abel tinha. O quê? O sangue do cordeiro. Foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. E eu vou-vos mostrar este texto que diz assim: a classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda a religião falsa tem-se baseado no mesmo princípio. Qual é o princípio? De que o homem pode confiar nos seus próprios esforços para a salvação. Caim foi lá para adorar. Ele simplesmente não queria depender do sacrifício de Jesus, representado pelo Cordeiro. Quis ir pelos seus esforços, os seus méritos, adorar a Deus. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta a que faltava o sangue do sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da expiação. Irmãos, quantas vezes ouvimos, não é? Tens de desenvolver o bem que há em ti, não é? Segue o teu coração, não é? Esforça-te, dá o teu melhor, que Deus vai salvar quem dá o seu melhor, não é? Deus nunca irá aceitar o teu melhor se não estiver baseado sobre os méritos de Cristo. Tu podes fazer várias campanhas evangelísticas, podes distribuir os teus bens aos pobres, podes vir à igreja, podes cantar a Deus, podes louvar, podes fazer o culto familiar, podes fazer tudo. Mas se Cristo não estiver nisso que tu fazes, se tu te baseares nisso para depois achares que realmente eu estou a subir pontos na consideração de Deus, porque eu realmente, assim, se eu faço isto, se eu participo das campanhas de evangelismo, se eu faço o culto, eu estudo a escola sabatina, assim, mau cristão também não hei de ser, não é? Todos nós já pensámos assim, irmãos, mas estamos completamente equivocados, porque só podemos ser aceitos perante Deus unicamente e exclusivamente por Cristo. Deus não te vai aceitar por estudares a escola sabatina. Deus não te vai aceitar por estares aqui na igreja. Deus não te vai aceitar por nada que tu faças, a menos que tu tenhas vindo, tu estudes a lição, porque Cristo está a trabalhar em ti pelo seu amor. Sabe, irmãos, muitos de nós fazemos as coisas com um espírito de justificação própria. O que é justificação própria? Achamos que nos podemos tornar justos pelo que fazemos. Desculpamos o nosso pecado. Assim, eu posso ser salvo porque eu faço estas coisas. Não se enganem. Isso é o espírito de Caim. Caim é que achava que podia chegar à presença do Deus Santo pelos seus próprios méritos. Vejam só aqui a parte verde clara que diz: a história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra o que o homem se tornará. Mostra que o homem se tornará separado de Cristo. Ele estava separado de Cristo. Podemos dizer que Cristo estava fora do coração de Caim, a bater à porta. Porquê? Porque Caim não foi pelos méritos de Cristo. Ele não confiava unicamente nos méritos de Cristo. Ele só podia-se chegar a Deus pelo que Cristo fez por ele, mas achava que podia-se chegar a Deus também pelo que ele fez por ele mesmo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é uma das nossas esperanças. É o que diz o texto? Não. Cristo é a nossa única esperança. E depois cita Atos dos Apóstolos 4,12, que diz: nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Não existe salvação no nosso próprio nome, nem o de outros qualquer. Não é o pastor que me vai salvar, não é um ancião que me vai salvar, não é a minha família que me vai salvar, não sou eu que me vou salvar por mim mesmo. O único que me pode salvar é o único nome em todo o universo que me pode salvar, que é o nome de Jesus Cristo. Tanto que Ellen White também diz que aquilo que no mundo é considerado moralidade não alcança a norma divina e não tem mais mérito diante do céu do que teve a oferta de Caim. Irmãos, vocês sabem o que a Bíblia diz? Não existe nem um justo, nem um sequer. Não existe. Não existe nenhum justo por si próprio. Mas muitos pretendem, pelas suas próprias obras,
conseguir o favor de Deus. Irmãos, isso é o que nos está a matar espiritualmente. Porque nós achamos que pelo que nós fazemos, podemos conseguir o favor de Deus. E isso leva-nos a uma separação natural de Deus. Porque nós somos autossuficientes, não somos dependentes. Acredito que aqui ninguém gosta de ser dependente. Queremos ser independentes. Mas se nos quisermos salvar, temos de ser dependentes. Dependentes unicamente, exclusivamente de Deus. Senão, não nos podemos salvar. Vejam só o seguinte. Vamos imaginar que o Gil foi fazer compras. Só que ele descobriu, quando chegou lá à caixa, que não tinha dinheiro suficiente para pagar. Aliás, ele esqueceu-se da carteira em casa. Não tinha mesmo como pagar nada. Mas eu estava lá e eu vi. E eu disse assim: Gil, não te preocupes, eu vou-te pagar tudo. Podes ir tranquilo. Mas o Gil pensa: epá, eu acho que isso não é suficiente, eu acho que tenho que pagar aqui uns trocos. Deixa eu ver se eu consigo arranjar dinheiro. Alguém tem dinheiro? Assim, Gil, eu estou-te a pagar. Não, mas eu preciso de arranjar aqui uns trocos que eu acho que... Por mais que nós não pensemos assim, vejam só, Jesus pagou tudo. Deus a si mesmo, para nos salvar, pagou as compras. Mas nós achamos que não, eu tenho de fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Que ofensa! Que ofensa! Tu ao fazeres isso, Gil, eu ficaria ofendido, porque eu estou-te a pagar e estás a buscar, tentar de todas as formas arranjar dinheiro para aquilo que eu já te disse e já te paguei. E é isso que nós temos feito com Cristo. Ele pagou tudo. A nossa salvação é de graça, mas nós achamos que para conseguir o favor de Deus precisamos de fazer coisas. E depois vocês sabem, cada um sabe de si. Alguns baseiam-se no estudo da lição, outros baseiam-se a ir à igreja, outros baseiam-se a estudar a Bíblia pela manhã. Nada disso nos pode conseguir arranjar ou merecer o favor de Deus. E irmãos, enquanto nós não aprendemos isso, nós vamos ser autossuficientes, vamos ter muito do nosso eu. Aliás, vamos para um exemplo prático. Eu penso que está em Mateus, no capítulo 18. Se vocês quiserem abrir. Exatamente. Mateus 18. Vocês conhecem aquela história do 70 vezes 7? Do perdão, não é? Aquele que devia 10.000 talentos, não é? Vejam só o seguinte. Mateus 18, o verso 23. Vamos começar a ler a partir do verso 23. Diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Obviamente que este rei aqui é Jesus, certo? E ele sabe fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muita coisa. Talvez nós não consigamos equiparar na nossa realidade, mas talvez nós pudéssemos fazer uma estimativa, talvez 10 milhões de euros, talvez. Era uma grande quantia. Ok? Verso 25. E não tendo ele, o devedor, como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Vejam só o verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O servo, o que é que ele disse? Seja generoso comigo, eu tudo te pagarei. Mas ele não podia pagar. Não tinha como. Aquilo era uma quantia exorbitante. Mas ele achava que podia pagar. Então o verso 27 diz: Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O rei assumiu a dívida. Assim como Jesus também assumiu a pena de morte que nos cabia. Vejam só, este homem tinha espírito de justificação própria. Eu consigo pagar a dívida. Só preciso que me dês mais tempo. Assim como nós achamos: Senhor, dá-me só um pouquinho mais de tempo que eu vou conseguir formar um caráter perfeito para que tu aceites. Sabem o que é que esse homem fez a seguir? Nós sabemos a história. O homem encontrou alguém que lhe devia, um conservo, não é? Que lhe devia apenas 100 denários. Uma quantia muito pequena em relação àquilo que devia ao rei. Muito mesmo. O que é que ele fez? Perdoou? Não. Esganou o homem. Porquê? Por causa do espírito de justificação própria. Porquê?
Eu achava que podia pagar ao rei, então eu achava, este também me pode pagar. E tem de me pagar. Quando nós achamos que conseguimos merecer o favor de Deus pelas nossas próprias obras, nós não temos compaixão com os demais à nossa volta. E eu não falo de pecado aberto na igreja, porque isso tem de ser tratado. Eu falo de coisas pequenas. O irmão não olhou para mim, né? Não me cumprimentou. E nós começamos a ser implacáveis com essas coisas. Nós não entendemos que muito mais mal fizemos nós ao nosso Jesus. Por isso é que João, na sua epístola, diz assim: como Deus nos amou, amai-vos uns aos outros. Não é? Já agora podemos abrir em 1 de João. 1 de João, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verso 10: nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Verso 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, porquê nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Tanto que se nós formos a Romanos no capítulo 5, no versículo 6, Romanos 5, 6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Os ímpios somos nós. Ok? Verso 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá pelo bom alguém ouse morrer. Não é? Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para connosco. Como é que Ele prova o seu amor para connosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, muitos de nós têm vergonha de se chegar a Deus porque acham que precisam primeiro melhorar a sua vida para então poderem se chegar a Deus. Não! Se nós pudéssemos fazer isso, não precisávamos nos achegar a Deus. Nós devemos nos achegar a Deus porque nós temos essa necessidade. O maior argumento é que nós somos necessitados de Deus. Vejam só, uma confiança profunda e completa em Jesus produzirá a qualidade certa à experiência religiosa. Sem isso, a experiência não é nada, a adoração é como a oferta de Caim, destituída de Cristo. Mais uma vez, dependemos totalmente da nossa confiança em Cristo. Se nós queremos que existe mais algum caminho, alguma outra esperança sem ser Cristo, estamos a ofertar o mesmo que Caim. Tenham isso em mente, irmãos. Nada podemos fazer para merecer a salvação nem o favor de Deus, unicamente por Cristo. E se nós pensarmos assim, vamos depender muito mais de Deus e a nossa comunhão vai ser muito mais íntima e profunda com Ele. Se o homem, depois da sua transgressão, pudesse ser salvo pelo seu extremo esforço em guardar a lei, Jesus não precisaria ter morrido. O homem poderia ter-se mantido pelos seus próprios méritos e dizer: estou sem pecado. Deus jamais rebaixará a lei ao padrão do homem. E este, o homem, por si só, jamais poderá atender às reivindicações da perfeição da lei. Então temos aqui um problema, porque é assim: a lei, a norma é sempre igual, desde que cada um pecou. Perfeita obediência à lei. Perfeita obediência à lei. Mas nós sabemos que pelos nossos próprios esforços nós não podemos guardar a lei. E agora? O que é que faremos? Estamos perdidos. Por isso é que Jesus veio morrer por nós e intercede por nós. Porquê? Abram comigo em João 16:33. João 16:33. João 16:33 diz o seguinte: é Jesus que fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, alegrai-vos. Porquê? Porque eu venci o mundo. Agora nós perguntamos:
alegrar-me porque tu venceste o mundo e eu. Eu também tenho de vencer. Jesus diz em Apocalipse 3:21, no mesmo testemunho estávamos a ler que ao que vencer, assim como eu venci, não é? O farei assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Mas então porquê que ele diz, tendo bom ânimo porque eu venci? Porque a sua vitória é nossa. A sua vitória é nossa. Houve um pioneiro da nossa igreja, W.W. Prescott, que ele disse o seguinte: eu tentei obter vitória sobre o pecado, mas eu não consegui. Até que eu descobri que eu estava a tentar fazer a parte que Deus não me pede, mas que lhe compete a Ele, que é vencer. Jesus venceu. Então qual é que é a minha parte? A minha parte é simplesmente aceitar a vitória que me foi dada. Irmãos, isto não é teórico, isto é prático. Tanto que a Bíblia fala de Cristo em nós, a esperança da glória. Eu até vos vou mostrar um texto que eu descobri esta semana, nunca tinha lido esse texto. Está em Isaías. Isaías 26:12, penso eu. É um texto muito revelador. Só para vocês verem que o Evangelho não está apenas no Novo Testamento. O Evangelho já é pregado no Antigo Testamento. Ok? Isaías 26:12. Sim, porque diz assim: Senhor, tu nos darás a paz. Lembram-se do que Jesus disse? Para que em mim tenhais paz. E vejam só a continuação do texto. Porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Tu fizeste em nós as nossas obras. Sabem, irmãos, muita gente se questiona. Então, mas se a salvação é somente por Cristo, onde é que estão as obras? Notem, a fé, a verdadeira fé, segundo Tiago, é aquela que frutifica em obras. Fé sem obras é morta. O que é que significa uma coisa morta? Não existe. A fé opera, tanto que em Romanos 1:5, Paulo está a falar, e ele fala lá da obediência da fé. Da obediência da fé. Penso que é Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Não pensem que a fé exclui as obras. Ok? Não exclui. Isso é uma teoria errada. Ok? Eu pedia que vocês pudessem abrir em Efésios. Vamos abrir em Efésios 2. Efésios 2 diz, a partir do verso 8, diz assim: porque pela graça, e já agora para esclarecer, graça, como nós vimos, é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Unicamente pela graça é que nós somos salvos, pela graça de Deus. Por meio da fé. E o texto diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas agora vejam só o versículo 10. Porque somos feitura ou obra sua, de Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras. Mas qual é que é a diferença entre uma pessoa que tenta se salvar pelas obras e uma pessoa que dá fruto? Também faz as obras. É como nós vemos em Isaías 26:12, a pessoa que confia inteiramente em Deus, não é ela que faz as obras. É Deus que opera nela, fazendo com que ela haja. Enquanto que quem é autossuficiente trabalha as obras por si mesmo com um espírito de justificação própria. Ok? Muitos estão perdendo o caminho certo por pensarem que devem subir ao céu, que devem fazer algo para merecer o favor de Deus. Eles procuram melhorar a si mesmos por meio dos seus próprios esforços, sem ajuda. Isto nunca poderão realizar. Vocês conhecem a parábola, não é? Da imagem. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 18.
E eu pedi que, se vocês pudessem abrir e acompanhar comigo, que pudéssemos então abrir em Lucas 18. Lucas 18, no versículo 9. Lucas 18, no versículo 9. Diz assim: E disse Jesus também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Porque, como nós vimos, quando nós queremos que somos justos e que podemos fazer algo, nós acabamos por desprezar os outros à nossa volta. Não demonstramos verdadeiro amor. Vejam só o versículo 10. Jesus começa a contar a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Vejam só o que é que o texto bíblico diz. Orava consigo. Será que muitas das nossas orações não são orar connosco mesmos? Estamos a orar, mas não estamos realmente a orar por Deus, mas estamos a orar por nós, né? Quase como se estivéssemos a numerar as nossas obras, porque é isso que o fariseu faz. Porque diz assim, o versículo 11, o fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, eu ainda por cima estava a ver quem estava a orar ao lado dele. Verso 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa era a oração do fariseu. E veja, uma oração não é necessariamente às vezes pôr-se em posição de oração, né? Às vezes nós podemos elevar o pensamento a Deus. Mas muitas vezes a elevação dos nossos pensamentos são para nós mesmos a numerar o que nós fizemos. Oh, já fiz isto para Deus, não é? Cheque. Já fiz isto para Deus, cheque. Cheque, cheque. Vou fazer uma checklist de coisas que eu fiz para Deus. E eu estou a orar para mim, não estou a orar verdadeiramente para Deus. Porque Deus já só vai aceitar a oração da fé, uma oração de total dependência unicamente nos méritos de Cristo. Eu volto a repetir isto porque nós precisamos de enfatizar este ponto. Mas vejam agora só a ação, a reação do publicano. O versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Atitude humilde. Atitude humilde. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vejam só a diferença. O publicano, ele dependeu unicamente e exclusivamente da misericórdia de Deus para com ele. Não numerou nenhuma das obras que ele tenha feito no passado ou no presente por Deus. Ele simplesmente se baseou na misericórdia de Deus. O argumento dele é: tem misericórdia de mim porque eu sou o quê? Pecador. E Ellen White diz: o maior argumento para nos achegarmos a Deus é simplesmente a nossa necessidade dele. Não tenham vergonha de ser dependentes de Deus, porque nós somos. O que é que Jesus disse no versículo 14? Ele vai resumir a parábola e diz: digo-vos que este, o publicano, que dependeu unicamente da minha misericórdia, dos meus méritos, não nos seus méritos, porque ele descobriu que não merecia nada, ele desceu justificado para a sua casa. Justificado ao contrário de condenado. Quem é condenado são os ímpios. Quem é justificado são os justos. Espera aí. O publicano tornou-se justo. Justo porquê? Porque confiou unicamente em Deus. Lembram-se da experiência de Abraão? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, apesar de a Bíblia dizer que não há um justo nem um sequer, nós também vemos que existem muitos homens justos. Então nós perguntamos, isso é uma contradição? Não. Porquê? Porque aqueles homens que são chamados justos, nós vemos que eles se basearam unicamente na misericórdia de Deus, no que Ele podia fazer por eles, não no que eles podiam fazer por si próprios. É assim que tu te podes tornar justo. Porquê? Porque Cristo vê, Ele está vazio do seu eu. Eu posso entrar. Sabem porquê que Jesus está do lado de fora da nossa porta, do coração? Porque nós estamos cheios do eu. Achamos que nós podemos fazer algo por Deus. Deus não precisa que tu faças algo por Ele. Ele precisa simplesmente que tu te entregues a Ele. Porque se Ele te quiser usar, Ele vai te poder usar. Enquanto tu achas que podes fazer algo por Deus, Ele não te vai usar. Vejam só. Uma religião legalista, nunca poderá conduzir pessoas a Cristo. Pois é destituída de amor e de Cristo.
Será que a nossa religião não está destituída de Cristo? Podemos professar que somos cristãos, que somos adventistas, mas será que Cristo realmente está na nossa religião, na nossa devoção? Ou será que está o eu? Jejuar ou orar quando imbuídos de um espírito de justificação própria é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimónias religiosas, o que estamos a fazer aqui também, não é? A humilhação externa, o sacrifício imponente, mostram que o que pratica essas coisas se considera justo e com títulos ao céu. Bem, eu estou quase a vencer aquele ponto. Quando eu vencer, aí já estou muito melhor do que estava antes, não é? Comparamos-nos com nós mesmos, com os outros, não é? Eu estou a ver, não, a Graciete realmente ainda está muito abaixo, não é? Eu antes estava no mesmo nível que ela, mas eu já subi tanto. Realmente. Graças a Deus, não é? E depois nós dizemos assim umas expressões, não é? Graças a Deus, mas não é graças a Deus nada, porque nós estamos baseados no nosso mérito, estamos cheios do eu. Às vezes nós tentamos nos enganar a nós mesmos, não é? Tentamos arranjar umas expressões bonitas para Deus, mas Deus ele não olha para as expressões bonitas, Ele olha para o teu coração. Qual é a motivação do teu coração? Aliás, voltando à Bíblia, se vocês abrirem Isaías 35, é um texto muito forte, mas o que é que havemos de fazer? Porque a verdade, ela corta mesmo. Na Bíblia diz que a verdade é como uma espada. Isaías 35, um texto que Jesus, ele próprio depois vai citar no Novo Testamento, mas que estava aqui em Isaías. Não é Isaías 30, é o capítulo anterior, o 29, o versículo 13, diz assim: Portanto, o Senhor disse: Pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Será que a nossa religião é só cerimónias? Porque a cerimónia não tem valor em si. O que nós estamos a fazer aqui não tem valor em si. Só tem valor em si? Não tem. Só pode valer alguma coisa para Deus se nós todos aqui estivermos com este mesmo pensamento. A nossa única esperança é Jesus. Até existe uma música, não é? A esperança é Jesus. Eu comecei-me a lembrar dessa música quando vinha cá para a igreja. Porque é verdade, irmãos, a nossa única esperança é Jesus. Nós, se quisermos fazer alguma coisa por nós mesmos, Deus vai nos abandonar por nós mesmos. E como já vimos aqui, nenhum de nós pode chegar à perfeição. Colossenses diz assim: estais perfeitos nele, Cristo. Em Cristo nós estamos perfeitos. Porquê? Cristo viveu uma vida perfeita. Se eu estou ligado a Cristo pela fé, Deus vê quem? Cristo em mim. Eu estou escondida em Cristo. Logo, eu vejo unicamente a vida perfeita de Cristo. E obviamente quem está ligado com Cristo não vai permanecer no pecado. Vai assimilando o seu caráter. Isto é a única forma que nós temos de chegar à perfeição que Deus exige. Porque como nós vimos, Deus não vai baixar a norma. Nós é que nos temos de elevar à norma, através de Cristo, não por nós mesmos. Não sei se podiam avançar aí. Ok. Tanto que toda a gente já ouviu esta expressão, não é? Nós, com certeza, todos nós já ouvimos isso. A justificação pela fé. É basicamente isto que estamos a falar. Mas assim, um conceito bem interessante para definir justificação pela fé. É a obra de Deus ao lançar o quê? A glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Sabem que aqueles homens que nós consideramos justos, não é? Os grandes homens da Bíblia, como por exemplo Paulo, Daniel. Vou-vos dar esses dois exemplos, Paulo e Daniel. Vejam só o que é que Paulo disse. Paulo disse em Filipenses 3:9. Peço que abram comigo, por favor. Filipenses 3:9. Para nós vermos qual era a concepção de que esses homens tinham de si mesmos, não é? E do que é que eles dependiam. Filipenses 3. Eu posso ler a partir do 7. Podemos ler a partir do 7. Diz assim: Mas a mim
O que era ganho, reportei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E agora vejam só o que é que ele diz. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo baseava-se no quê? Na sua justiça? Não. Houve um tempo em que ele se baseava. Ele achava que era um ótimo guardador da lei, porque ele era fariseu. E os fariseus eram educados nesse sistema, não é? De que tentar cumprir o máximo de mandamentos, né? Temos que cumprir, mas não é um cumprir segundo a vontade de Deus, é um cumprir por justificação própria, vindo de nós mesmos. Paulo, quando se converteu, entendeu, não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. Tanto que ele diz, tudo posso, como é que continua o texto? Naquele que, em Cristo, eu até outras versões dizem em Cristo que me fortalece. Daniel 9, quando Daniel está a interceder pelo povo, nós não temos um único pecado registado na Bíblia de Daniel, mas ele próprio estava a dizer, eu confessei o meu pecado e o pecado do meu povo. Daniel identificava-se com o seu povo, ele não se dizia ser santo, apesar de não termos nenhum pecado registado na Bíblia, e de Deus dizer que é um homem muito amado pelo céu. Vejam só o seguinte, Daniel 9... Ok, o verso 18 diz assim, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Vejam que tanto Daniel como Paulo, eles baseavam-se unicamente no quê? Na justiça de Deus, nas suas muitas misericórdias, não na sua. Não na sua. Vamos ler Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isto explica porque é que eles não se baseavam nas suas próprias justiças. Isaías 64:6 diz o seguinte, mas todos nós, e ele está a falar aqui para pessoas crentes, não é? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Pedia que pudessem pôr o PowerPoint outra vez. Vejam só o seguinte, justiça, as nossas justiças. Justiça é aquilo que é correto, não é? Moralmente correto. O que o texto nos está a dizer é tudo o que nós tínhamos por nós mesmos de moralmente correto, para Deus é nada. É iniquidade, é trapo de imundícia. Por isso é que Ellen White, lembram-se do texto que nós lemos no início? Aquilo que na humanidade é considerado moralidade, para Deus não é nada. É como a oferta de Caim. Entendem, irmãos? Eu peço desculpa se eu constrangi alguém neste momento, mas um trapo de imundícia é o que hoje nós conhecemos como um penso higiênico. Deus olha para as tuas justiças, para o que bom tu tens por ti mesmo, como um penso higiênico manchado. E as senhoras podem compreender melhor isso do que nós homens, certo? E eu espero que fique bem gravada essa imagem, que Deus olha para as tuas justiças, para o que de correto há em ti, como um penso higiênico manchado. É duro, mas é a realidade. E porque Deus sabia que nós, por nós mesmos, não podemos nos salvar, que tudo o que de correto há em nós são pensos higiênicos, Ele vem mandar o seu Filho. E é por isso que Ele nos ama tanto. Por isso é que Ele nos ama tanto, porque Ele proveu um meio para nós conseguirmos alcançar a norma da perfeição. Através de Cristo unicamente. Este texto aqui também é muito forte, mas explica bem a nossa condição.
Diz assim, os serviços religiosos, o que nós estamos a fazer, as orações, o louvor, a confissão penitente dos pecados, até a confissão, sobem dos verdadeiros crentes. Vejam que estamos a falar aqui de verdadeiros crentes. Como incenso para o santuário celestial. Mas ao passar pelos corruptos canais da humanidade, o que acontece? Ficam tão poluídos que, a menos que sejam purificados pelo sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Assim, para nós é um bocado terrível isto, porque até dos verdadeiros crentes, confissões de pecado não têm valor para Deus. A menos que, e o texto continua, todo o incenso dos tabernáculos terrestres, não é? Deve ser misturado com as gotas purificadoras do sangue de Cristo. Ele segura diante do Pai o quê? O incensário dos seus méritos. Foi pelo que Ele fez. Ele é que merece. Ele é digno. E por isso nós podemos ter a certeza que se nós entregamos isto que nós estamos a fazer, este culto a Ele, isto vai ser aceitável a Deus. Porquê? Porque está misturado com o que Cristo fez por nós. São os seus méritos e não, irmãos, o que nós estamos a fazer por Deus. Porque isto nós estamos a fazer, se não fosse Cristo, não valia nada. Ele acolhe no seu incensário as orações, o louvor, as confissões do seu povo e com isso mistura a sua própria imaculada justiça. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso sobe perante Deus completa e plenamente o quê? Aceitável. É assim que tu és aceito por Deus. É a única maneira. Que todos possam ver que sob o flamejante fogo da justiça de Cristo, tudo deve ser posto em obediência, em penitência, em louvor e agradecimento. Irmãos, isto é o segredo. Isto é o segredo de uma vida espiritual de sucesso. Esta é a única forma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós recitamos muitas vezes essas palavras, mas será que nós a compreendemos verdadeiramente? Eu é o caminho, não é um dos caminhos, ou é um caminho e depois o resto sou eu. Eu é o caminho, o autor e o consumador da nossa fé. Não, o justo viverá pela fé. Ligação vital com Cristo. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos fazer nada. Eu dou-vos esta ilustração. Vamos imaginar uma situação de afogamento. Alguém aqui já passou por uma situação de afogamento? Só para saber? Sério? Estavas quase a afundar, não? Não? Foi? Ok. Porque há situações em que a pessoa está mesmo para morrer, está-se a afogar mesmo. O que é que ele faz? Está ali a bater, não é? A bater, tentar... eu consigo tentar safar daqui, não é? Vamos imaginar, chega o nadador salva-vidas. Não é? Tu precisas de ajuda. Não, eu consigo. Espera aí, eu estou aqui a nadar, não é? E vai nadando, mas está-se a afundar cada vez mais. Tens certeza que não queres ajuda? Eu posso-te ajudar. E a pessoa pensa assim, que vergonha se eu lhe pedir ajuda, não é? Eu tenho que mostrar que consigo. E começa a nadar. Será que não é assim muitas vezes que atuamos com Deus? Não, Senhor, primeiro deixa-me ir ter contigo para tu me ajudar. Mas isso não faz sentido. E ter com o nadador salva-vidas para eu me ajudar. Não faz sentido. É por isso que eu vos disse, irmãos, o maior argumento para nos chegarmos perante Deus é a nossa necessidade dele. Entendem? O que é que a pessoa precisa de fazer para ser salva pelo nadador salva-vidas? Porque vejamos, se o nadador salva-vidas chegar lá e começar a pegar na pessoa, mas ela está ali a tentar falar pelos seus próprios esforços, ainda acabam os dois por afundar, certo? Para o sorriso, que a pessoa começa a agarrá-lo, não é? O que é que a pessoa precisa de fazer para não se afogar? Deixar de lutar pelos seus próprios esforços e entregar-se ao nadador salva-vidas. Não é? Aquela posição quase de boiar. A pessoa tem de se entregar. E a partir do momento que a pessoa se entrega, o nadador salva-vidas pode atuar com sucesso. Irmãos, cessemos das nossas obras para tentar conseguir o favor de Deus. Entreguemos-nos simplesmente ao nadador salva-vidas. Ele vai nos levar para a praia, ok? Mas temos de nos entregar. Essa é a nossa parte. A nossa parte não é, ok, Deus salvou-me, já me batizei, agora vamos a carreira, não é só eu que faço. Vou correr. Não.
A minha parte simplesmente é entregar-me a Jesus. Estabelecer uma comunhão vital todos os dias com Ele. Porque eu sei que o que virá será Ele que vai trabalhar em mim, no meu coração. Ele vai me dar um novo coração. Todos nós conhecemos esta história, certo? Adão e Eva, eles estavam envoltos por um manto de glória. E o que é que representava o manto de glória? O caráter perfeito deles, certo? O caráter perfeito, sem pecado. Mas eles pecaram. O caráter deles ficou defeituoso, manchado pelo pecado. E eles ficaram nus. Perderam aquela veste de glória dada por Deus. Porquê? Porque pecaram. Ficaram manchados pelo pecado. Tanto que a nudez muitas vezes é utilizada na Bíblia como símbolo do pecado. O que é que eles fizeram a partir do momento que descobriram que estavam nus? Cozeram folhas de figueira. A fim de quê? Tapar a sua nudez. Vejam só este texto. Vou passar para a parte vermelha escura, diz assim: isto fizeram os transgressores da lei de Deus desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriram-se com vestidos que eles próprios fizeram. Pelas suas próprias obras, procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Justificação própria. Vou-me tentar justificar os meus pecados. Oh, não? Tanto que nós vemos o espírito de Adão e Eva. Mal Deus chegou para falar com eles, eles esconderam-se, porque eles continuavam-se a sentir nus, mesmo com as folhas de figueira, e eles começam a acusar um ao outro. Adão começa a acusar a mulher, né? E a Deus também. Porque é que me deste esta mulher? A mulher começa a acusar a serpente. Justificação própria. Eu só fiz isto porque assim, não se enganem, irmãos, justificação própria nem sempre é preciso ser por causa das obras, né? Alguém que tenta fazer tudo certinho. Basta nós tentarmos desculpar os nossos defeitos. Se eu digo assim, não, eu não consigo fazer isto porque é muito difícil, né? Adulterar. Como é que uma pessoa não consigo olhar para uma mulher? Eu olho, né? Não consigo, isto aqui sou eu mesmo, não é? Eu nasci assim. Justificação própria. Tudo o que vem de justificação própria não é justificação pela fé. Se não é justificação pela fé, Romanos diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Porquê? Porque somente pela fé em Cristo nos tornamos aceitáveis a Deus. É simplesmente por isso, meus irmãos. O homem nada pode idealizar para suprir as perdidas vestes da inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se quer assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Tanto que há uma ilustração em Zacarias, vocês depois podem ler com mais calma, Zacarias 3, em que aparece o sumo sacerdote Josué perante Deus, perante o anjo do Senhor, que no caso é Jesus, e ele está com as vestes imundas. Lembram-se, as nossas justiças são o quê? Trapos de imundícia. O que aconteceu? Jesus, o anjo do Senhor, tira-lhe as vestes imundas e põe umas vestes limpas e novas. O filho pródigo, lembram-se? Veio com as vestes porcas, dos porcos, e o pai troca-lhe as vestes. O novo coração. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de Cristo. Um novo coração. Irmãos, o que eu quero que nós tiremos daqui simplesmente é: não há nada, absolutamente nada, que nos possa recomendar a Deus, que nós possamos fazer. Nada. Se tu, meu irmão, ouviste esta mensagem e esta semana continuas a viver a tua vida, não é? Eu vou estudar a lição na escola sabatina, não é? E isto vai-me trazer favor a Deus. Tu estudas a lição com esse espírito de justificação própria. Será que Deus aceita esse teu estudo da lição? É porque, vejam, não há mal em estudar a lição. Não há mal em vir à igreja. Nós precisamos dessas coisas também. O que eu estou a dizer é, se fizermos isso, movidos de um espírito de justificação própria, conseguir créditos na aprovação de Deus, nós estamos perdidos. Isso não é aceitável perante Deus. O que eu vos aconselho, não dava para falar tudo hoje, só numa pregação, é impossível. Diz que os remídios vão ficar a estudar
o plano da salvação durante toda a eternidade. O meu desejo para ti e para mim é unicamente que Cristo, estejamos numa ligação tão forte com Cristo que o que nós fizermos seja motivado unicamente por Deus e não por um espírito egoísta e cheio do eu. Eu aconselho e peço a todos nós que nos ajoelhemos neste momento para fazermos uma oração a Deus, ok? Quem puder de joelhos. Senhor nosso Deus, está muito calor e nós sabemos que às vezes o inimigo utiliza as circunstâncias para nos distrair da mensagem também. Mas nós acreditamos que nada nos pode separar do Teu amor, nem mesmo o calor. Senhor, que Tu abençoes a todos os irmãos que estão aqui e a mim também. Senhor, que Tu nos possas ajudar a partir do momento que nós sairmos desta sala de culto, que nós nos firmemos unicamente em Cristo como a nossa única esperança de obter favor perante Ti. Senhor, nós agradecemos porque, como o apóstolo Paulo diz, graças a Ti que nos dás a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é nossa, é Tua. Tu simplesmente queres viver essa vida de vitória em nós. Que nós possamos fazer a nossa parte de permitir que Tu venhas viver essa vida em nós. E, Senhor, podemos estar certos de que a partir do momento em que permitirmos que Tu habites em nós, estaremos prontos para Te receber. Por isso, Senhor, que Tu nos tires todo o espírito de justificação própria, todo o eu, Senhor, que ainda existe em nós inchado, que Tu possas arrancar de nós, Senhor, todos os nossos motivos egoístas, que nós tenhamos, e Tu nos vais mostrando, Senhor, através do Teu Espírito, nos convenças do pecado e nos mostras as glórias da salvação operada por nós, por Cristo, não só no passado, mas hoje e durante todo o tempo que nós ainda ficamos neste mundo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.